já começando de cara com uma informação exclusiva que a gente trouxe no Olho no Lance, né? O Marcos Braz, ele teve uma reunião com um empresário que cuida da carreira do Anderson Talisca. Cuida de outros jogadores também, né? Como o próprio João Gomes, foi ele que fez a venda do João Gomes para o Wolverhampton, né? O André do Fluminense, que aí não tem nada a ver com o Flamengo. Renato Augusto, que também agora já está no Fluminense, né? Luan, aí também, que também é bem conhecido da galera. Paulinho, que está no Atlético Mineiro, né? Além deles, o empresário cuida da carreira de 2 atletas do Flamengo, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Gerson, tá? O que eu acho que foi essa reunião, uma reunião que foi no restaurante aqui na Barra, no Fratelli, vocês conhecem. Ontem à noite, durante o Jogo das Estrelas, o Marcos Braz estava reunido com o Carlos Leite. E aí, o que aconteceu recentemente? O Carlos Leite passou a cuidar da carreira do Gerson. Antes era apenas o pai do Gerson, seu Marcão, quem cuidava da carreira do filho. E essa reunião, né, pode ter alguma coisa a ver com o jogador chegando ao Flamengo? Eu acho que dessa lista que a gente falou, só o Anderson Talisca aí, que, né, é um jogador que foi especulado recentemente no Flamengo, ele que está lá no Al Nassr, né? Então, eu de verdade acredito que possa ter sido aí uma reunião apenas de atualização de mercado, uma reunião de final de ano. Olha só, a gente também traz aqui para vocês, né, que o Nicolás de la Cruz está entre os finalistas do Prêmio Rei da América, feito pelo jornal uruguaio El País, tá? O craque é um dos concorrentes na briga pelo troféu do melhor jogador do continente. Outros jogadores são Luiz Soares, Germancano e John Arias, tá? Então essa é a lista aí do Rei da América. O jogador do Flamengo já chega aqui brigando pelo título de Rei da América. Trazer a notícia importante aqui porque Botafogo e Cruzeiro não avançaram, né? Botafogo e Grêmio, né, não avançaram na possível contratação, Atlético Paranaense também não, do goleiro Santos, né? E quem aparece agora como principal interessado é o Fortaleza, tá? Demonstrou então aí interesse na contratação do goleiro, está sendo aí a terceira opção entre os goleiros do Flamengo. Os dois clubes estão trocando aí conversa já, né, sobre uma possível transferência definitiva do atleta, que já está com uma idade de 33 anos e só sairia do Flamengo caso fosse vendido e não emprestado. O jogador não quer também sair emprestado. Santos tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo e com isso o Fortaleza não pode negociar diretamente com o goleiro e seus empresários, e sim apenas entre os times. Então precisa dessa negociação. A venda é melhor para o Flamengo, né? O Flamengo recupera um pouco do que investiu e o goleiro também não quer sair com o empréstimo. Ele foi contratado em 2022 e realizou 63 jogos, né, sendo titular absoluto no comando de Dorival Júnior. Foi campeão da América e campeão da Copa do Brasil, inclusive nos pênaltis. Vale lembrar também que ele recebeu então essas sondagens de Botafogo, Grêmio, né, Atlético Paranaense, mas até o momento nada feito com relação ao Santos. E cara, que loucura essa do Corinthians, né? Eles querem Gabigol, Thiago Maia e mais um, né? Eles querem contratar o Gabigol e querem o Thiago Maia e mais um pelo Fausto Vera. Acontece que o Corinthians foi notificado pelo meia Matias Rojas por pagamentos atrasados de direito de imagem e ele cogita ir à FIFA visando romper seu contrato com o clube paulista. No começo de dezembro, após cobrar os débitos, foi prometido que o valor em aberto seria pago em 2 parcelas, algo que não aconteceu ainda. Segundo o GE, a falta de pagamento por mais de 2 meses abre brecha para o jogador realizar o pedido de rescisão contratual na FIFA. Diante disso, como que o Corinthians quer contratar um carro de jogadores do Flamengo? Estranho, não é? Pois é.
Gente, é inadmissível, né? O Flamengo até se fala aí na possível ida do Thiago Maia. Aí a gente teve também o Vene Casagrande trazendo que o Thiago Maia tem boas chances de sair do Flamengo pro Corinthians, mas vai ficar sem receber salário em dia? Ele quer isso? Beleza, se quiser, ótimo. Os dois clubes já negociam de forma oficial a transferência do atleta. O volante aí do Flamengo de 26 anos foi avisado das negociações, está até animado, segundo o Vene, com a possibilidade de jogar no Corinthians na próxima temporada. E aí, tem uma questão nisso aí. Ou ele vem o Fausto Vera e o Flamengo paga uma diferença, né, e traz o Fausto Vera, ou o Corinthians está negociando e vai realizar alguma coisa. O Flamengo não pode ficar no prejuízo. Agora, tem que ver se o jogador está animado mesmo. O jornalista falou que o jogador está animado. Será que está animado mesmo? Será que o Thiago Maia não teme essa questão aí do Matias Rojas? Olha o Corinthians, a pindaíba que tá, podendo ter um transfer ban aí também por outros motivos que não está pagando jogadores. O Corinthians está todo atrapalhado, todo encalacrado. Eu, sinceramente, né, teria medo de trocar um clube, né, como o Flamengo. O torcedor quer mais é que tenha essa troca. O torcedor, a maioria absoluta, quer que tenha essa troca. Mas eu estou falando aí, avaliando a situação até para o próprio Thiago Maia. Mas ele quer, o jornalista já falou que ele está feliz, então que vá. Olha só, o Flamengo pode meter a mão numa bolada e já diminuir bastante aquela necessidade de vendas para 2024. O Flamengo tem que vender aproximadamente 107 milhões de reais em 2024, né? Tá lá na previsão de receitas, né? Entradas e saídas, vendas. Então, segundo o Bruno Andrade do portal UOL, o zagueiro Otávio, né, revelado pelo Flamengo, está sendo especulado no Porto. Atualmente ele joga no Famalicão também de Portugal. O Porto está interessado. O clube português pede 15 milhões de euros para liberar o defensor. O Flamengo tem ainda 30% de direitos do atleta. Tem ainda o dispositivo de solidariedade, mais 5%. Então, a gente está falando aí de cerca de 24, 25 milhões de reais que o Flamengo vai receber nessa possível negociação aí do Otávio com o Porto, né? Então, caso negocie, caso seja contratado, o Flamengo tem a seu favor aí esses recebimentos. Olha, muito importante, mas isso aí também mostra como o Flamengo deveria ficar com mais, 40%, 50%. Como o Flamengo perde dinheiro, mas tem que botar, né? Tem que botar na vitrine, tem que espalhar jogador aí pelo mundo. E aí vai ganhando 30 aqui, 20 ali, e é isso. Eu entendo. Mas que dá uma pena da gente ver por que o Flamengo, né, não ganhou isso sozinho, né? Não fez aí 75 milhões de reais. Vai ganhar 20, 25, né, milhões de reais. Cara, e o Arrascaeta, hein? Falou que o Gabigol é um profissional, filho da né? Elogiou o Gabigol, né? Falou palavrão para elogiar o Gabigol, na verdade. É uma das amizades mais profundas que tenho aqui. Mesmo ele tendo falado que a diretoria deu a camisa 10 pro Gabigol, ele deixa claro que com o Gabigol, zero ressentimentos. É uma das amizades mais profundas que tenho aqui. Chegamos juntos, é uma pessoa que quero muito bem, aprendi muito com ele. É um profissional, filho da né? Podemos dizer assim, quando tem que sair, ele sai, mas quando tem que se cuidar, é o número 1, né? Então, o Arrascaeta defendendo o Gabigol no canal é todo um tema, né? Por isso conquistou todas essas coisas no Flamengo. Ele tem a sua personalidade, mas uma coisa é vê-lo de fora, outra é estar no dia a dia com ele e conhecê-lo profundamente. Como falei, é uma grande pessoa e desde que cheguei é a amizade mais forte que fiz, tá? Então, o De Arrascaeta, Jordiano De Arrascaeta, falando aí sobre o Gabigol. Cara, muita gente achou, né, que o Arrascaeta poderia estar falando, quando falou da 10, que ele gostaria de ter a 10, que só falta ter a 10 no Flamengo e tal, que o Arrascaeta poderia estar falando alguma coisa com relação ao Gabi, dando uma indireta que não era bom pro grupo, pro
não era bom para a questão do clima. Tá vendo aí? Nada a ver. Ele deixa claro que não é com o Gabigol. Tanto é que ele considera o Gabigol a sua maior amizade, tá? E a gente teve aí também o Fausto Vera, né? A notícia que chega com relação aí ao Fausto Vera, né? O argentino que joga no Corinthians, ele falando, segundo informações que saem aqui, ele tomando a decisão de onde vai jogar, né? Segundo aqui a reportagem, olha só, saiu em alguns lugares também, ele já tomou a decisão, né? Após ouvir o projeto do Flamengo, ele está entusiasmado para trabalhar com o Tite e deixou isso claro internamente no Corinthians, tá? O Corinthians também topou liberá-lo, mediante a chegada do Thiago Maia e mais um jogador, mas também aceita só o Maia e mais algum dinheiro envolvido no negócio. Pelo lado do Flamengo, a sensação é que o negócio vai sair, tá? Então, a tendência é essa, aquilo que a gente estava falando. O Fausto Vera quer vir para o Flamengo e o Thiago Maia, segundo, né, informações de jornalistas, também quer ir para o Corinthians. Então, o negócio está perto de acontecer e o Flamengo deve voltar ainda uma graninha para o Corinthians. Nesse momento, né, uma mudança de ares aí, independente da situação financeira do Corinthians, uma mudança de ares pode ser interessante aí pro jogador do Flamengo, Thiago Maia, que tem sido aí alvo de críticas da torcida rubro-negra. Então o Flamengo voltou a se reunir hoje com o Everton Ribeiro, né, pela renovação, e tudo ficou aí muito encaminhado, deve ser avisado aí em breve, né? O Flamengo, então, parece que o resultado, o que a gente recebeu de informação aí com relação à reunião envolvendo a renovação do Everton Ribeiro é que ficou tudo muito bem acertado, contrato de mais um ano, né? E o jogador vai ficar no Flamengo, tem metas e tudo mais, mas o jogador, tá? Isso deve ser anunciado em breve. O Everton Ribeiro será mais uma opção para o Tite, foi um pedido do Tite, né? E o Everton Ribeiro, então, deve ter a sua renovação confirmada e deve continuar no Flamengo, assim como teremos em breve a confirmação da contratação do Léo Ortiz, permanência do Everton Ribeiro. Aí o Flamengo parte para cima de resolver a situação do Matias Vinha, né? Resolve a saída do Thiago Maia e a vinda do Fausto Vera, vai oxigenando o grupo, reformulando, mudando um pouco, né? É uma forma de você também mexer um pouco com aquele grupo que estava muito acostumado aos resultados, está acomodado, então você remexe um pouco, muda e dá uma melhorada nisso tudo. Cara,